Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. Sistema de monitoramento e gestão do transporte coletivo por ônibus da cidade de São Paulo não sai do papel há 10 anos. Agora, o edital de licitação foi suspenso pela SP Trans. Do jeito como está, vai gerar prejuízo de tempo e dinheiro para a capital, como conta o advogado Guilherme Glassman. O que a gente pode dizer com certeza é que essa forma de proceder da SP Trans restringiu, no nosso entendimento, de forma inadequada a competitividade do certame. Isso tem um impacto direto sobre o preço que a administração vai pagar, então tem um potencial grande de causar dano aos cofres públicos. Numa ação surpreendente, a Transdata tira um dos craques do mercado da sua aposentadoria. A convite de Paulo Tavares, Érico Moraes, ex-Empresa 1, é o novo CEO. E ele já tem planos com todos os serviços do mesmo guarda-chuva. Esse aqui é o futuro, tá? Tá tudo integrado. E o cliente, que é o empresário de ônibus, vai cuidar do ônibus, vai cuidar da sua garagem, vai cuidar do atendimento dele para o cliente dentro do ônibus, né, da qualidade disso aí. Então, isso aí é a nova fase. Mesmo se for tarifa zero, porque se a tarifa zero, você só vou tirar a bilhetagem. O resto dos outros, obrigatoriamente, eu tenho que ter, tem que estar tudo junto. Na nossa sessão de Mulheres no Transporte, vamos conhecer uma especialista em mobilidade que saiu dos ônibus cheios do subúrbio de São Paulo até chamar a atenção de agências internacionais. O que separava a minha casa da universidade eram 2h30 de transporte público coletivo. Eu saía de São Mateus, que é o extremo leste de São Paulo, e ia para o Higienópolis estudar, onde eu tinha uma bolsa para estudar. Eu sempre estava muito cansada, eu sempre estava quase dormindo na aula, porque eu também trabalhava ao mesmo tempo. Então foram anos duros e que geraram um processo de reflexão de por que tem que ser assim. Eu sou Alexandre Pelegi e este é um podcast do transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Para quem gosta de novela, a implantação do SMGO, o Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional, criado para gerenciar o transporte coletivo por ônibus de São Paulo, tornou-se um prato cheio. O sistema, desenhado em 2014, prevê câmeras, GPS de alta precisão nos veículos e mais um monte de softwares e traquitanas para fornecer informações em tempo real para motoristas e gestores. E o SMGO foi anunciado pela Prefeitura da capital paulista em 2019, quando foram assinados, finalmente, os contratos de licitação com as novas operadoras, como um grande fator de inovação. Uma modernização importante para melhorar a qualidade dos serviços de transporte oferecidos à população. Quem te viu, quem te vê, a tal licitação encruou e só foi sair em 26 de dezembro agora. Quase não pega o Réveillon, hein? Pois não é que o edital demorou tanto e teve tanta curva que foi contestado e acabou suspenso? O Diário do Transporte saiu na frente mostrando a representação feita pelo advogado Guilherme Glassman. E o podcast do Transporte faz a primeira entrevista com o autor da representação, que compartilha a contestação com empresas de porte no mercado de tecnologia, Tacom, Optibus e Citat, do Grupo Volaris. Os motivos da representação vão de exigências tecnológicas caducas até perdas nos custos da prefeitura e na casa da centena de milhões de reais. Mas vamos pegar o fio da meada, que vem de muito tempo, com o advogado Guilherme Glassman. Como você mencionou, o delineamento dessa contratação já vem de muitos anos. A primeira conformação dela, do ponto de vista técnico, de especificações, remonta às licitações para concessão do transporte público viário no município de São Paulo. Foram as concorrências número 1, 2 e 3 de 2015.
essa licitação também teve um planejamento prévio. Então a gente pode dizer que o delineamento desse objeto de contratação, ele começou pelo menos em 2014. Estamos falando de 10 anos praticamente. Ocorre que esse objeto de contratação é altamente tecnológico, diz respeito à tecnologia de informação, tanto do ponto de vista de software como de hardware, e de lá para cá muitas coisas mudaram. Então, por exemplo, o edital prevê a necessidade de instalação de um data center físico, e apesar de prever formalmente que é possível uma solução em nuvem, que é uma coisa a respeito da qual todos nós estamos familiarizados hoje em dia, com a necessidade de instalação do data center na forma prevista no termo de referência desse edital, a solução em nuvem ela é, de certa forma, descartada na prática. Então, esse é um dos grandes problemas aí desse edital. Mas a complicação vai além desse descompasso tecnológico, como detalha o advogado Guilherme Glassman. Como é um objeto complexo, a SP-Trans definiu 2 momentos para essa seleção. Num primeiro momento, houve uma certificação e uma habilitação técnica, e só as empresas habilitadas nesse processo anterior teriam a oportunidade de apresentar uma proposta de preço nessa licitação 035 de 2023. A certificação foi feita por empresas terceiras, não pela SP-Trans, instituições que têm o know-how técnico necessário para a validação das soluções. Agora, as empresas que entram num processo desse tipo gastam um bom dinheiro para serem avaliadas e devidamente certificadas. Só que nesse caso da SP-Trans, as empresas que investiram e foram consideradas aptas tiveram uma surpresa nada agradável na segunda etapa do processo. Os detalhes na voz do advogado Guilherme Glassman. Então, foram certificadas e no momento da homologação é o momento em que uma autoridade olha tudo que ocorreu para trás e dá o ok dela. Na homologação, a SP-Trans reabriu o processo de certificação técnica e passou a discutir diversos pontos sem uma previsão expressa, sem uma organização própria para fazer isso, para que as empresas se preparassem ou para que a própria SP-Trans se preparasse e contasse com o aparato de pessoal e técnico necessário para fazer a avaliação, reabriu esses pontos de discussão e fez isso de uma forma bastante informal. As empresas tiveram dificuldade depois de ter acesso ao porquê elas não tiveram sucesso nessa homologação técnica. Na prática, isso significou que as principais empresas desse mercado foram excluídas dessa licitação, restando apenas 2. O edital ficou muito comprometido, porque a competição de preço nessa fase agora do edital 035/2023 fica prejudicada. O advogado Guilherme Glassman fala com cautela, mas na prática a SP-Trans mudou as regras no meio do jogo, deixando o ar de mistério que não faz bem a nenhuma licitação pública. Seria leviano da minha parte afirmar com certeza que há um direcionamento propriamente da licitação. Isso, inclusive, seria um crime. O que a gente pode dizer com certeza é que essa forma de proceder da SP-Trans restringiu, no nosso entendimento, de forma inadequada a competitividade do certame. Isso tem um impacto direto sobre o preço que a administração vai pagar, então tem um potencial grande de causar dano aos cofres públicos. Tudo isso fez com que surgissem várias impugnações em relação ao edital. As impugnações são recursos apresentados à própria SP-Trans, pedindo que ela reveja o seu entendimento e daí refaça ou corrija os problemas apontados. Em paralelo, o advogado Guilherme Glassman bateu também na porta do Tribunal de Contas do município. Decidimos fazer a representação perante o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A SP-Trans ela suspendeu o edital. Na decisão de suspensão, ela indica que a suspensão é decorrente da quantidade de pedidos de impugnação, da complexidade, e que por conta disso ela não teria tido a oportunidade de responder essas impugnações a tempo, por isso ela suspendeu o edital. Agora, ninguém sabe quando haverá solução para o imbróglio e, enquanto isso, o transporte público da cidade de São Paulo fica sem os recursos tecnológicos tão necessários para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Ao mesmo tempo, a gente vê mais uma vez a insegurança jurídica com que operamos quase tudo no Brasil. E ainda há as explicações que a SP-Trans terá que dar ao Tribunal de Contas do município, porque do jeito que a coisa estava sendo encaminhada, poderia gerar um gasto extra de cerca de 100 milhões de reais, dinheiro demais para ser desperdiçado, dizem os requerentes. É claro que vamos seguir esta história,
E você poderá acompanhar todos os novos lances aqui no podcast e no Diário do Transporte. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Uma recente dança de cadeiras movimentou o mercado de tecnologia do transporte urbano e está dando e vai dar ainda muito o que falar. É que Érico Moraes, fundador da Empresa 1, lá nos idos de 1997, havia pendurado as chuteiras após uma carreira de muito sucesso, que culminou na venda de seu negócio para um grupo canadense 5 anos atrás. Mas o Moraes recebeu um convite irrecusável de Paulo Tavares e não recusou. Agora, ele se tornou CEO da Transdata, como demos em primeira mão no Diário do Transporte. E lá vai novamente de Malicuia esse engenheiro eletrônico formado pela Faculdade de Engenharia de Barretos, especializado em automação pela Unicamp. Eu falei Barretos? Pois é, Moraes. Segura, peão! Um belo dia aí na virada do ano, eu encontro aí o pessoal da Transdata, os caras pegam e me convidam para vir trabalhar. Eu falei, nossa, mas eu tô querendo dar uma parada, alguma coisa mais leve. Não, é tranquilo. E aí me convidaram para ser presidente. O bem-humorado Érico Moraes aceitou o convite e agora está cheio de planos para levar adiante o crescimento da Transdata, que, aliás, já é uma das gigantes do setor. Hoje a Transdata tem praticamente 26 mil ônibus automatizados com o validador dela. Eles têm aqui uma sede muito moderna, assim, uma equipe muito integrada, assim, legal de trabalhar, né? Eles estão com quase 120 funcionários. Praticamente ela dobrou de faturamento de 22 para 24. Então é um crescimento muito grande. E para onde aponta a bússola de Érico Moraes à frente da Transdata? A Transdata já tem um projeto aí em Angola, já são 4 anos, então há que se respeitar, ela já tem uma filial lá. Mas a gente quer também agora crescer aqui para a América Latina. O fuso horário não é tão diferente, a questão de língua é mais fácil aqui mesmo no espanhol. A realidade do transporte é bem cara, Brasil, da América Latina toda. É muito parecido. Então, fica mais fácil crescer por aqui. Expandir a América Latina, México e Chile. São oportunidades que estão aí, são licitações que já estão acontecendo, estão abertas, estão aí na praça. Vários players aí internacionais competindo. E o que é uma coisa interessante, a Transdata tem tecnologia para competir. Além dos planos de expansão para além das fronteiras brasileiras, Érico Moraes, o novo CEO da Transdata, lembra ainda que tanto ele quanto a empresa estão abertos e prontos para as novas ondas tecnológicas. Eu já estou nesse trecho aqui há 25 anos. A gente já mudou tudo de tudo que é jeito. Teve mudanças que são de cartão sem contato. Não, era papel, voucher, o cartão com contato. Do contato para o cartão sem contato. Do cartão sem contato, que depois teve fraudes e inventou a biometria facial. A biometria facial precisou do processo de recarregar vale transporte, que movimenta aí bilhões de dinheiro em todo o Brasil nos projetos. O sistema que era offline, e hoje, graças a 4G e agora 5G, você tem um sistema totalmente online. Então, já não precisa mais do cartão, porque hoje é tudo no celular ou no ticket, porque é tudo um ABT. Então, o ABT já mudou tudo. Podpedia, o dicionário do podcast. Opa,
Dá licença para a gente fazer uma paradinha para descer dessa conversa boa e explicar rapidinho o que é esse ABT. É a sigla em inglês para Account Based Ticketing. Quer dizer que o pagamento da tarifa vai para uma nuvem dessas modernas, onde o passageiro tem uma conta com certo valor depositado lá, um crédito. E aí o sistema só faz um débito e pronto, segue viagem. Aliás, essa tecnologia pode até eliminar o cartão, que é substituído pelo celular, que todo mundo tem, ou por reconhecimento facial. E agora podemos voltar. Podpedia. E nessa evolução tecnológica, Érico Moraes fala justamente sobre o sistema que a empresa oferece hoje e que é todo baseado em nuvem e adaptável para as necessidades do cliente. Ele já é totalmente configurado. Totalmente. Não tem uma configuração que o software não possa se encaixar. Tem que configurar, obviamente, no início da operação para isso. E quando eu falo fazer o tailor-made, não é que precisa de um desenvolvimento novo. Precisa de uma configuração detalhada para que ele atenda a necessidade daquele determinado cliente. As regras que são definidas pelo órgão gestor ou de algum outro modal, seja metrô, trem, tá? Então, se a catraca, se ela não é do ônibus, se ela é horizontal, se ela é de 3 braços, se ela é de 4 braços, o resto é automação de ponta. Tem uma equipe de projetos de retaguarda de alta qualidade. Outra tendência do mercado apontada pelo Érico Moraes, agora vestindo a camisa polo da Transdata, é o pacotão completo. Tem empresa que só faz bilhetagem, tem empresa que só faz gestão de frota, tem empresa que só faz telemetria, tem outra que é só planejamento e tem outra que é só transações com cartões bancários, que é open loop. Quando eu vou trabalhar isso dentro de um ônibus, a maioria dos empresários de médio para grande precisa ter todos. E ele tem que contratar todo mundo, tem que colocar um monte de gente para supervisionar cada contrato. Então, o que a Transdata já vem fazendo? Ela tem esse pacote completo, já todo integrado. A gente faz um pacote só, um contrato só, um responsável só, e a gente te entrega tudo isso. Esse aqui é o futuro, tá? Tá tudo integrado. E o cliente, que é o empresário de ônibus, vai cuidar do ônibus, vai cuidar da sua garagem, vai cuidar do atendimento dele para o cliente dentro do ônibus, né, da qualidade disso aí. Então, isso aí é a nova fase. Mesmo se for tarifa zero, porque se a tarifa zero, você só vou tirar a bilhetagem. O resto dos outros, obrigatoriamente, eu tenho que ter, tem que estar tudo junto. Momento Abrate. Paulo Porto Lima, presidente da Abrate. A nossa principal matriz de transporte e que atende 70% dos brasileiros, ela ainda é rodoviária. Nós não temos as ferrovias da Europa, nem a malha aérea dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, o nosso modal é o mais importante e o mais utilizado pela população brasileira. E mais bem avaliado, nós temos acima de 88%, considerando ótimo e bom. Não há na NTT reclamações representativas e relevantes de preços exorbitantes, de falta de serviço, não existe isso. Há muita concorrência entre as empresas regulares, sempre oferecendo bons serviços inovadores, preços competitivos. O que o fretamento ou informalidade faz é não pagar impostos, não cumprir as obrigações regulatórias, não levar as gratuidades, sair só de ônibus cheio. Ora, evidente que ele oferece um preço mais barato por não cumprir essas obrigações sociais, legais, tributárias. Então, a nossa luta é buscar a menor tributação possível em cima da nossa atividade, que é uma atividade de caráter essencial. E essa menor tributação reflete menor tarifa. Podcast do Transporte. O espaço das mulheres tende a ser pequeno e as conquistas costumam ser fruto de muito suor, de muita batalha. Mas mesmo entre as mulheres há caminhos feitos mais em linha reta e outros que são muito mais longos e tortuosos. A arquiteta e urbanista Kelly Fernandes se formou na Mackenzie, em São Paulo, e é especializada em transporte. Ela é também uma das muitas mulheres brasileiras que enfrentaram uma quantidade extra de obstáculos e desvantagens.
mas seguiu firme até virar assessora técnica do programa Euroclima da GIS, uma empresa federal alemã que se dedica à cooperação técnica e atua há cerca de 60 anos no Brasil. Kelly Fernandes é também uma pessoa que está fazendo toda a diferença no setor e hoje você vai conhecer um pouco mais dessa história. O que separava a minha casa da universidade eram 2 horas e 30 de transporte público coletivo. Eu saía de São Mateus, que é o extremo leste de São Paulo, e ia para o Higienópolis estudar, onde eu tinha uma bolsa para estudar. Eu sempre estava muito cansada, eu sempre estava quase dormindo na aula, porque também trabalhava ao mesmo tempo. Então foram anos duros e que geraram um processo de reflexão de por que tem que ser assim. E também porque eu olhava para o rosto daquelas pessoas todos os dias, cansadas, sofridas, indo para o ponto de ônibus antes dos raios do sol chegarem, o ponto de ônibus extremamente cheio, as pessoas sendo apertadas pela porta do ônibus para conseguir entrar desesperadas porque elas não podem chegar atrasadas no trabalho. E isso foi me comovendo e, ao mesmo tempo, eu fui observando tudo aquilo que eu estava aprendendo na universidade, me perguntando como eu poderia aplicar isso para melhorar a vida dessas pessoas e a minha vida também. Então, eu acho que a minha aproximação com o tema da mobilidade veio desse lugar. E outra coisa que acontecia no meio do percurso era que havia um contraste de infraestrutura brutal. Se você vai em São Mateus, os lugares mal têm calçada é cheia de mato, de lixo. E aí eu chegava no Higienópolis, aquela calçada linda, limpa, um lugar seguro, arborizado. A cor das pessoas ia mudando ao longo do trajeto. Então, se eu estava dentro da linha amarela, era um perfil de pessoa. Quando eu estava dentro de um ônibus indo para o metrô Carrão, eram, em sua maioria, pessoas negras. E eram, em sua maioria, mulheres. Então, acho que é esse contexto que me provoca e me motiva até hoje. Com o conhecimento na pele da dura realidade de um sistema de transporte pouco justo e da inequidade do planejamento urbano na capital paulista, a Kelly Fernandes se especializou na área e, já como profissional do setor, conseguiu ampliar a sua visão ao ter experiência prática em outras regiões e contextos do Brasil e da América Latina. Depois disso, eu fiz uma especialização em economia urbana e gestão pública. Dessa especialização, eu continuei me aperfeiçoando, fazendo extensão universitária na Unifesp, junto com um grupo que discute periferias e mobilidade urbana. E também muito do meu aprendizado vem da sociedade civil, porque eu passei os meus primeiros anos trabalhando em consultorias privadas, uma internacional em que eu trabalhei na elaboração de projetos de metrô, trabalhei para a CPTM, para o metrô de São Paulo, para MTU, durante alguns anos. Daí eu fui trabalhar numa consultoria menor, em que eu atuei muito fazendo ciclovia, ciclofaixa, planejamento cicloviário, e depois, nos últimos anos, planos de mobilidade urbana em cidades pequenas do Brasil. Então eu fui para Rondônia, eu fui para Sergipe, para Tobias Barreto, na divisa da Bahia com Sergipe, fazer plano de mobilidade urbana. Isso aumentou o meu olhar, me deu uma noção que o Brasil é diverso e que as respostas não podem vir só do Sudeste, que falar de transporte também é falar de transporte aquaviário, às vezes não é só de pneu, não é só de trilho. E junto com isso, uma atuação voluntária na sociedade civil em algumas organizações em São Paulo também me sensibilizou o tempo todo, me provocou e me fez aprender com pessoas que tinham de 18 anos a 75 anos trabalhando com mobilidade urbana e tentando construir uma visão de cidade mais democrática, inclusiva, equitativa. E aí, desse lugar, eu fui trabalhar numa ONG, propriamente dita, durante alguns anos, e foi um processo incrível de aprendizado. E agora eu cheguei na assessoria técnica internacional, que tem sido um lugar que me provoca muito, porque agora eu saí do Brasil e fui para a América Latina. Mas aqui a assessora técnica do programa Euroclima da empresa alemã GIS lembra do papel que todos nós temos, homens e mulheres atuantes como empresários, consultores, concessionários, professores, jornalistas, enfim, todos nós. E que é o papel de abrir portas, capacitar, ajudar a alavancar quem tradicionalmente tem pouco ou nenhum acesso a certos espaços. E é a própria Kelly Fernandes quem exemplifica. Ocupar espaços como esse, ainda mais sendo uma mulher jovem, alguém tem que ter confiado em você. Eu vou mandar a Kelly para lá que
ela vai nos representar bem. E, ao mesmo tempo, me dar capacitações para que eu consiga desenvolver capacidades que não são comuns em pessoas com a minha origem, que é de idiomas, manuseio de tecnologias. Então, eu acho que a capacitação, as redes que a gente encontra, elas são fundamentais para a gente chegar a esses lugares, e que eu acho que é mais difícil a gente se manter. Porque, principalmente quando você vem de contextos vulneráveis, se manter nesses espaços é sempre uma luta cotidiana. É uma realidade a subrepresentação das mulheres, e ainda mais das mulheres negras. Isso nos locais onde se toma decisões, se planeja, se executa o transporte público. Isso é injusto e é também um senhor desperdício de talentos, porque já se sabe muito bem que a diversidade de olhares gera inovação, soluções criativas e serviços mais adequados, mais sintonizados com as necessidades de toda a cadeia. E se não faltam razões para apertar o acelerador da mudança, ainda falta ação. E é por isso que aqui no podcast do Transporte vamos continuar insistindo em mostrar o talento diverso que já furou a bolha e está fazendo a diferença. Podcast do Transporte. Puxa, emocionante a trajetória da Kelly, do subúrbio de São Paulo a um alto cargo numa agência pública alemã. Motiva muito a gente, né? O que não motiva nada é saber que São Paulo vai ficar ainda mais tempo sem um sistema caprichado para gerir o trânsito e os transportes. Eu não vou me meter no assunto, mas o que é certo é que a SP Trans já tinha de ter acertado um jeito de contratar empresas idôneas e reconhecidas pelo menor preço possível e com todas as condições checadas, tintim por tintim. Enquanto isso, São Paulo fica uma cidade com trânsito pior, com transportes públicos menos eficientes, isso sem contar os atrasos e adiamentos da chegada de muitos ônibus elétricos. Para motoristas e passageiros paulistanos, o jeito vai ser esperar sentado. Isso se tiver lugar no ônibus. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E eu, Alexandre Pelege, agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, em nome de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Nossa produção é da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli. O texto é de Fátima Mesquita, com edição de áudio do Lala Moreira. Nossa produção sempre atenta é de Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. Meg Vicente aumenta a nossa maioria de mulheres a bordo, nos emprestando sua voz. Sim, se você gostou, faça mais uns cliques e compartilhe, comente, curta, distribua o nosso conteúdo, nosso link e nos siga em nossas mídias sociais. Esse seu movimento vai melhorar o transporte, viu? O Podcast do Transporte agradece este empurrãozinho. Até o próximo episódio. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país. Uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.